Este segundo bloco de nivelamento em Excel também está dividido em duas partes. Na primeira parte, o assunto é tabelas dinâmicas. A parte 2, faremos uma discussão de como produzir gráficos dinâmicos. O recurso de tabelas dinâmicas nos permite rapidamente, e principalmente quando lidamos com um número muito grande de observações, fazer, por exemplo, contagem de dados. Para cada grupo de valores, nós podemos obter muito rapidamente médias, valores máximos observados em cada grupo, obviamente valores mínimos, desvio padrão e uma série de outras estatísticas que podem ser calculadas para cada subdivisão, para cada grupo dos dados observados. Muito rapidamente também conseguimos obter somas, e um dos exercícios que faremos para os dados climatológicos, um cálculo específico para análise de frequências. Mais especificamente, o número de dias por classe de intensidade de chuva. No caso dos gráficos dinâmicos, o recurso de gráficos dinâmicos nos permite também muito rapidamente produzir os tradicionais gráficos de barras, os gráficos de linhas, gráficos que envolvem a plotagem de valor contra valor e o desvio padrão para barras, por exemplo, para cada barra. E o nosso exercício com gráficos dinâmicos vai envolver a análise de frequência também, o número de dias, umidade relativa do ar. Essa é a forma como organizamos este nivelamento e a segunda e última parte deste nivelamento. Voltemos então aos nossos dados e, lembrando, os dados têm um cabeçalho que identifica os vários parâmetros observados para cada dia no período de julho de 2010 a junho de 2014. Valores máximos e mínimos observados para esses mesmos parâmetros. Temos também os dados de chuva, de precipitação e os dados de radiação. Todo exercício envolvendo tabela dinâmica exige a limitação, a demarcação dos dados que serão considerados, que serão analisados. É importante que a primeira linha dessa tabela tenha o cabeçalho bem definido. Esse cabeçalho contém o nome das variáveis que depois serão usadas para agrupamento e análise das informações. Shift End para baixo marca todo o conjunto de dados. E agora, no menu principal, escolhemos Inserir tabela dinâmica. A primeira pergunta que o Excel nos faz ou nos permite aqui, conferir se os dados que serão transferidos para a tabela dinâmica estão marcados e onde eu desejo armazenar a tabela dinâmica. Normalmente eu aceito os padrões, o default, e ele nos abre uma nova planilha, uma nova folha que eu vou chamar de Tab Din. Duas áreas especiais são apresentadas. A tabela ou a área onde a tabela será produzida e a área onde o Excel me permite escolher as variáveis que serão utilizadas para análise. Uma das partes mais importantes desse espaço aqui é essa área inferior com 4 quadrantes,
O primeiro quadrante, filtros. O segundo quadrante, colunas. Quadrantes inferiores, linhas e valores. Nesses quadrantes, organizaremos os campos, ou seja, o nome das variáveis, e dependendo da forma como organizamos as variáveis nesses 4 campos, a tabela se organiza automaticamente. Por exemplo, se queremos saber quantos são os anos de observações, quais são e quantos são. Temos aqui, é só deslocar a variável ano para o quadrante linhas, porque eu quero que cada ano apareça numa linha. E aí então vemos que os nossos dados têm informações sobre os anos 2010, 2011, 2012, 13 e 14. Se eu tivesse colocado ano em colunas, esses mesmos anos apareceriam dispostos em colunas. Para sabermos quantas são as observações disponíveis em cada ano, podemos deslocar a variável dia para o quadrante valores e automaticamente o que o Excel me exibe é a soma do valor da variável dia, que não é o que me interessa. O que me interessa de fato é apenas a contagem do número de dias dentro de cada ano. Para chamarmos o menu flutuante que nos permite alterar essa configuração, é só escolher aqui no Dropbox a opção configurações de campo. Entre as várias configurações possíveis, a que vamos usar mais é soma, contagem, média, máximo, mínimo e desvio padrão, que está aqui mais para baixo. O que queremos agora é uma simples contagem do número de dias por ano. E o resultado aparece aqui. Temos 184 observações para 2010, que são os dias do segundo semestre, e 181 observações para 2014, dados do primeiro semestre. Os demais anos, o que se esperava, 365 dias. 2012 foi um ano bissexto, com um dia a mais. Essa é a forma, então, mais rápida de contarmos as observações. Se quisermos saber quantas observações por mês, nós podemos aqui usar um recurso interessante, que é, digamos, eu quero saber quantos dias de observações temos para cada mês no ano de 2013. Então, eu desloco o ano para filtro. Filtro aparece agora disposto aqui nas colunas A e B, linha 1. Posso agora, então, escolher um dos anos como filtro, o ano de 2012. E, como já sabíamos, em 2012 a contagem de dias é de 366, mas eu quero saber agora, eu quero distribuir essa contagem por mês. Então, eu desloco a variável mês para linhas e vejo aqui que para cada um dos meses, 1 a 12, o número de dias variou entre 31 e, por ser o ano bissexto, 29 para fevereiro e assim por diante. Vamos utilizar agora o recurso de tabela dinâmica para calcular a precipitação média mensal no ano de 2012. A precipitação aparece na coluna chuva. Chuva é transferida para o quadrante valores, são os valores para os quais eu quero calcular a média. E simplesmente depois de deslocado para cá, em vez da soma, eu volto aqui, menu flutuante, configurações do campo e peço média. E pronto, aparece aqui está a precipitação média observada nos 31 dias de cada um dos meses do ano de 2012. Da mesma forma como podíamos fazer podemos fazer sempre em outras áreas da planilha, o número de casas decimal pode ser ajustado. Qualquer lugar fora dessa área que eu coloque o meu cursor, ele desliga o campo de variáveis, mas para ser exibido, para que esse campo seja novamente exibido, essa área seja novamente exibida, eu preciso manter o cursor dentro desses espaços de apresentação de resultados. Talvez o que me interesse saber aqui não é a média diária, mas sim qual foi o dia que choveu mais. Então, simplesmente altero aqui em média, transfiro de média para máximo e veremos que esses valores mudam bastante. Por exemplo, o mês de agosto não choveu nada e teve dias em que o máximo atingiu o valor de quase 50 milímetros num determinado dia.
Podemos agora, talvez, para que tenhamos uma visão de todos os anos, ver quanto choveu, o total de precipitação mensal em cada um dos anos para os quais temos dados. Ao invés de colocar, então, a variável ano no quadrante filtros, eu desloco ano para colunas e temos aqui uma exibição. O Excel nos exibe o número de dias como uma das variáveis que eu mantive em valores, o número de dias por mês com observações, o máximo de chuva observado em cada mês, e o que eu quero agora, em vez de máximo, eu quero a precipitação total. Então, na verdade, o que eu preciso ter é a soma do valor precipitação de todos os dias, precipitação diária somada. Posso tirar talvez a contagem de dias para não ficar muito poluído nossa tabela. Talvez eu queira também não apresentar os subtotais e totais que estão sendo apresentados. A tabela fica um pouquinho mais limpa. Posso fixar aqui o número ou a largura dessas colunas para que ela não fique para que ela fique mais esteticamente mais interessante de analisar. Conclusão que podíamos chegar é que o mês de janeiro de 2011 foi o mês mais chuvoso dos 3 anos, com observações disponíveis. Praticamente não choveu, ou choveu muito pouco nos meses de julho e agosto, nos anos 2011 a 2013. Vamos fazer agora um exercício envolvendo o cálculo de frequências. Esse exercício nos permite explorar bem o recurso tabela dinâmica e aqui exige a aplicação de alguns truques. Por exemplo, nós queremos criar classes de precipitação. Isso vai ser necessário para a tabela que eu quero produzir. Eu quero, então, para cada classe de precipitação, o número de dias. Então, eu quero dias por classe de precipitação. Se eu quero dias por classe de precipitação, eu preciso decidir se essas classes vão aparecer em linhas ou em colunas. Eu prefiro deixar as classes nas linhas. Então, vamos tirar todas as variáveis que tínhamos colocado dentro dos quadrantes para a montagem da nossa tabela. Vamos começar de uma situação em branco. Precipitação é um valor que vai aparecer como em classes. Reparem que quando eu arrasto precipitação para o quadrante linhas, todos os valores observados de precipitação são automaticamente listados. Bom, mas isso não é muito útil para mim, porque eu quero classes de precipitação e não os valores propriamente dito. Eu quero um intervalo de valores. Então, a gente pega qualquer célula aqui, eu costumo pegar na primeira, com o botão da direita, chamo o menu flutuante e escolho o item agrupar. Agrupamento agora desses valores. Parece que esses valores variam, ou esses valores de fato variam entre 0 e 93,6. Significa que existe um dia, ou existiu pelo menos um dia, choveu 93 milímetros. Queremos classes, então, de precipitação. Eu acho que aqui o intervalo de 10 unidades, o valor de 10 está ótimo para a classe, então 0 a 100, teríamos aí 10 classes. E na hora que colocarmos OK, automaticamente esses valores aparecem agora substituídos por intervalos de 0 a 10 até 90 a 100. Para sabermos quantos dias de chuva aconteceram nesse período total de tempo aqui para cada classe, basta arrastar agora a variável dia, aquela que me identifica o dia, e ao invés de somar o valor dessa variável dia, eu quero que conte quantos dias de chuva eu tenho em cada uma dessas classes. O total de observações é muito grande, como sabemos são mais de 1.400 observações, então esse gráfico, apesar de interessante, ou essa tabela, apesar de interessante de me dizer que grande parte dos dias aqui em Piracicaba a precipitação fica inferior a 10 milímetros de chuva
por dia, talvez seja interessante filtrarmos e observarmos isso, ou talvez, em vez de filtrarmos, colocarmos isso em colunas. Que eu tenho, então, agora a frequência de dias em cada classe por ano, ou para cada ano. Novamente, eu vou aqui apenas ajustar a largura das colunas e temos agora uma visão melhor. E se chamarmos os subtotais, vemos que 365 dias é o total de dias observados para 2011, 366, 365 e assim por diante. E com este exercício de cálculo de frequências, fechamos a primeira parte do segundo bloco de nivelamento em Excel. Vamos para uma pausa e assimilação dos conceitos discutidos.